dia. Bom dia. Estamos aqui em mais um Desperte com Poderes. Nossas lives quinzenais, sempre às 7h30 da manhã, para a gente despertar bem, falando de coisa boa, falando de amor, de sexualidade, de autonomia. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. E hoje a gente tem uma convidada incrível, que é a Satya Kali, uma terapeuta tântrica maravilhosa que está produzindo Poderes do Feminino, nosso retiro. Opa, já chegou! Bom dia, Kali! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Como todas vocês sabem, nossa live, na verdade, é um círculo feminino. Aqui a gente puxa um fio e todas nós tecemos essa trama, né? Essa tecelagem com os nossos saberes. Então, aberto o nosso círculo feminino, que não precisa necessariamente ser composto só por mulheres, mas significa que a formação dele é feminina, é circular. Nós podemos trocar saberes sem preocupação, sem medo de estar errada, e esses nossos saberes vai ampliando as nossas possibilidades de entendimento do mundo, né? Então, aberto o nosso círculo. Vou começar aqui falando da nossa agenda. Aqui no estúdio, dia 7 de maio, temos o nosso curso de massagem tântrica, uma turma só para mulheres. Dia 15 de maio, estamos começando a próxima jornada de Yoni Eggs, Alquimia e Prazer. E hoje estamos aqui com a nossa convidada para falar do Poderes do Feminino, que é o retiro tântrico que vai acontecer nos dias 30 de junho, 1 e 2 de julho em Visconde de Mauá, nas montanhas de Visconde de Mauá. Vamos ter cachoeira, fogueira, sauna. O espaço é delicioso, que é o Espaço Goa. Está inclusa a hospedagem, todas as práticas, uma alimentação delícia feita pela própria Dulce, que é a proprietária do espaço. E hoje a gente vai falar um pouco mais das práticas desse retiro, Poderes do Feminino. Kali, mandei solicitação para você, mas se você também quiser me mandar uma solicitação de entrar, eu aprovo por aqui. Tô aguardando, tá? Mandei. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso círculo. Oi, Minha irmã, como é que você tá? Olha que lugar maravilhoso, cheio de árvore. pois é lindo aqui, uma delícia. Maravilhoso, tá em Penedo agora. Em breve a gente vai ter um espaço super aconchegante em Penedo com a Satya Kali, não é mesmo? Verdade, a gente está aqui preparando a Gruta de Cali com muito amor e carinho para receber também as vivências, os retiros. E a gente está numa construção aqui bem bacana. Já é. Já é, Que bom. Obrigada por ter aceito esse convite. Que bom falar contigo. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Mas uma verdade. felicidade de rever, minha irmã. Morro de saudade. Temos muitas Aham, histórias. verdade.
Kali Muita saudade mesmo. A pandemia acabou trazendo, né, um pouco esse afastamento físico e a gente sente saudade de abraçar, de beijar, de estar junto, né? sem dúvida. Kali, que agora é mãe. Quanto tempo tá o Bentinho? O Bentinho, ele faz agora no domingo 9 meses. Agora não, né? Tem o Miguelzinho, mas eu digo que agora é mãe de novo. É, Nove exatamente. meses. Inclusive, ó, como é que são as coisas? O pai dele ia ficar com ele hoje pra gente fazer a live um pouco mais tranquila, mas ele teve que ir ao médico. Então, eu tô aqui de olho, ele tá dormindo. Quando acordar, depois eu pego ele. Sim, Ele participa com a gente. traz Bentinho. Acho que essa é uma coisa que a gente precisa normalizar na rotina feminina, né? Nas Uhum. lives, nos trabalhos, já que a gente dá a luz e já que a gente tem a função de educadora nesse mundo, que sejamos respeitadas e que isso seja acolhido nas nossas atividades, né? Tem Com bebê certeza. e uma coisa interessante nas culturas matriarcais é que o filho é de todo mundo, né? Todos nós Uhum. temos a responsabilidade de cuidar e de zelar pela segurança dessas crianças. Olha, minha gata tá miando aqui, A sua filha aí. desesperada. Vou eu, né? Vou eu ter que pegar meu filho gato chorando aqui. Isso é porque quer sair, eu não abri a porta, tá chovendo. Dá para a senhora esperar um minuto, por gentileza? Bom, gente, Poderes do Feminino, dia 30 de junho, 1 e 2 de julho. Tem Uhum. a proposta, na verdade, de levar a todas as mulheres e aos seres com sistema ginecológico feminino a autonomia, né? Pegar novamente o nosso prazer, o nosso prazer de viver, o nosso prazer orgástico, a nossa satisfação nas mãos. Isso Uhum. as culturas matriarcais, as culturas ancestrais trazem muito para a gente, né? Essa consciência de que a gente. Eu nunca vejo uma cultura ancestral acreditando em cara metade, em príncipe encantado, em vamos achar a metade da laranja. A gente não vê as culturas matriarcais com esse apelo capitalista que está sempre competindo, ou seja, eu acredito que a felicidade está um pouco mais próxima, né? Um pouco mais nas nossas mãos. As culturas ancestrais têm essa potência, né? Além de uma egrégora grande que ela nos traz como suporte de saúde e de espiritualidade, ela traz também essa retomada de ser feliz com as coisas muito basais, com as coisas muito básicas. E é essa a ideia desse retiro tântrico com o ritual do cacau que a Satya Kali vai conduzir. É essa a ideia do Poderes do Feminino, é trazer exercícios, atividades, meditações que possam nos trazer de volta a autonomia sobre o nosso corpo, o nosso prazer, a nossa sexualidade e a nossa saúde. Não ficar delegando isso o tempo inteiro ao próximo. Uhum. Então, a gente tem meditações específicas para o sistema energético feminino, sob a luz do Tantra taoísta, que é a meu ver, é um Tantra muito generoso com as mulheres. No taoísmo, no Tantra taoísta tem uma máxima que diz: cada orgasmo feminino é um filho filosófico que a mulher coloca no mundo, ou seja, o prazer feminino, ele é fonte de ideias, de amorosidade, de prazer de viver, de filhos, de frutos. Meditações específicas para o sistema energético feminino. Fazemos meditações com Ioni Eggs, práticas de autotoque para você sensibilizar o seu corpo e revitalizar seus órgãos e vísceras com esses exercícios. É possível revitalizarmos o nosso corpo inteiro com massagens íntimas. Renascimento.
E nesta edição especial vai ter um ritual do cacau conduzido pela Sátia Kali. Então vou entregar a palavra para a Sátia Kali, vou pedir para que ela se apresente e vou pedir para ela falar um pouco mais sobre o ritual do cacau e os benefícios dessa prática xamânica ancestral. É contigo, minha irmã. Ai, gente, é um prazer estar voltando a esse movimento, né? Porque além de toda a parada do, da Covid, logo depois veio a gestação, veio, né, a maternidade, então fiquei parada assim um tempo, então voltar com as vivências, voltar com os cursos, voltar com essa parceria com essa minha irmã, né, que eu amo de paixão, está sendo um prazer muito grande. E a pandemia me trouxe o cacau. Eu E foi um grande presente, assim, porque a Cacau me conectou de novo com a minha ancestralidade, me conectou com o meu feminino, me deu a força que eu precisava, me nutrir, né? Porque quando a gente é mamãe, a gente acaba nutrindo muito, até bem magrinha, de tanto nutrir, né? Nutrir, de tanto doar, 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 e a gente também precisa ser nutrida. E eu falo isso como mãe, mas na verdade todas nós mulheres, né? Acabamos doando muito, temos esse lado emocional muito forte, então a gente acaba doando muito e na hora de receber a gente não tem tempo de receber, a gente não tem, às vezes, a pessoa para dar o que a gente precisa e a gente vai ficando de lado e o quanto a gente vai deixando isso para trás e as coisas vão chegando, né? Que pode ser um ataque físico, uma doença, uma gripe, uma dor de garganta, uma dor de cabeça. Isso eu estou falando coisas básicas, né? Sim. Quando não coisas mais sérias que vão aparecendo no nosso corpo. Então, a Cacau me mostrou que eu consigo me nutrir de uma forma física, emocional e espiritual através de um alimento. E eu, com isso, fui buscar, né, mais a fundo, fui fazer a minha iniciação, viajei para poder fazer essa iniciação, comecei a me experimentar e estou hoje servindo cacau em alguns lugares, né, do Brasil. E tudo tem a ver cacau com feminino, porque cacau é feminino, é a cacau, né? A deusa Isis Cacau. Então, é um fruto onde a gente se beneficia de várias questões, desde físicas, porque ele é o quê? Ele é um superalimento, esse fruto, né? Então, a gente tomando cacau, a gente não precisa mais ter nenhum tipo de alimento. Ele supre toda a função de uma alimentação. Normalmente a gente toma no café da manhã, porque ali você já Hum. está energizada para o dia inteiro e você depois vai fazer seu almoço, seu lanche, enfim, mas você já está superalimentada. Então tem muito fósforo, cálcio, magnésio, potássio, manganês. Maravilhoso para quem menstrua, então, né? Porque a Oi? gente maravilhoso para os seres menstruantes, porque a gente perde muito desses minerais na menstruação. Exatamente. No fluxo que a gente está, né, menstruando, que é o nosso período que a gente está mais sensível, é Sim. incrível, porque realmente recupera daquela, a gente sente aquela potência, aquela força, né, que às vezes muitas mulheres têm a baixa nesse período, Sim. então sente um pouco mais enfraquecida justamente pela perda, e o cacau, ele é um alimento que vai realmente te dar esse up, digamos assim, fisicamente mesmo, Tá, né? tá. Então tem muitas propriedades também, como alcaloides, flavonoides. Então, o que significa isso, né? Ele é antifúngico, é antimicrobiano, ele é anti-inflamatório. Perfeito. Então, a gente
tem um sistema, e tem um estudo também que ele fala que é anticancerígeno, né, o cacau. Porque ele justamente ele faz essa limpeza do nosso corpo, ele é um antioxidante muito forte. Ele tem altas propriedades antioxidantes. Então, ele traz uma regeneração celular também no nosso corpo. Então, essa é uma grande importância, um grande benefício que a gente tem consumindo cacau. Um cuidado físico mesmo, principalmente com as coisas no dia a dia que a gente vai se alimentando, né? Às vezes muito açúcares e tantas coisas que a gente vai colocando no nosso corpo que a gente precisa assim expurgar depois e não tem como, porque a gente não faz um detox, né? A gente não Sim. tem o hábito de fazer limpezas. Então o cacau ele traz esse lugar também de limpeza. E aí tem muitas pessoas que falam, ai, às vezes eu tomo cacau, me sinto enjoada, me dá diarreia, me dá vômito. Assim, é porque limpa mesmo. Sim. Então, às vezes, o que a gente está colocando para fora não é o cacau que está te fazendo mal. Quer dizer, assim, Ah, não quero tomar isso não porque me faz mal. Não é que faz mal, pelo contrário, ele está te trazendo uma limpeza física mesmo, com relação a esse lugar, né? E isso são alguns benefícios que ele traz, mas aí tem os benefícios emocionais e espirituais também, né? Porque o que que ele faz? Ele é uma medicina do coração. A cacau é uma medicina que age ativamente expandindo o nosso coração e literalmente, tá, gente? Ele expande mesmo, é físico. Não é, não é algo filosófico, não. Ele expande o nosso coração e através dessa expansão do coração, ele, na parte emocional, nos liga, nos conecta ao quê? Ao amor. Ao nosso amor próprio, ao amor que a gente tem pela vida. Todo o sistema que a gente imagina aí de cada um com o que a sua relação com o amor traz, ele te conecta. Então, em termos de terapia, né, trazendo por que a gente leva o cacau para o retiro, não só como físico, mas também como uma forma terapêutica, é porque ele é capaz, através da teobromina, que também ele tem, que é um processo de relaxamento do corpo, a gente vai amortecendo, amolecendo as nossas couraças. E através desse amolecimento das nossas couraças, a gente está mais suscetível aos nossos processos emocionais, a desbloquear, a liberar dor, liberar medo, e alguns traumas. Então, a gente consegue de uma forma um pouco mais sutil, mas um pouco mais fácil nesses processos terapêuticos trabalhar essa liberação por conta da teobromina. Então, ela faz esse movimento no nosso corpo e expandindo o nosso coração, a gente tem uma capacidade maior de se abrir para o amor, que o quanto a gente às vezes se fecha para o amor também, né? A gente sim. sofre tanto na vida, às vezes, fala, ai, eu não quero mais amar ninguém, eu não amo ninguém, eu sou sozinha mesmo. Você sabe que você está me falando isso tudo aqui? Eu tenho um depoimento do cacau para fazer. Obviamente eu não fiz ritual, mas eu tive uma experiência de muita nutrição. E eu estou aqui fazendo um paralelo, dois paralelos a minha cabeça fez aqui. Primeiro com os exercícios, com o Reich, né? O Reich ele já dizia que a gente precisa, às vezes o nosso corpo tem muita energia, mas a gente não consegue circular essa energia. E aí o que acontece é que essa energia bate numa couraça, num bloqueio e fica ali e muitas vezes causando dor, e um tanto de desconforto, não só no físico como também no psíquico. Flexibilizando essas couraças, esses bloqueios, a gente consegue ter uma circulação energética muito mais eficiente, muito melhor, muito mais interessante.
Não adianta só trazer a energia através das meditações. É preciso circular essa energia, porque senão ela só te traz desconforto. O Aham. corpo, ele não está no lugar da sustentação daquela energia que a gente traz fazendo as atividades e fazendo a meditação, se ele estiver muito rígido ou com muitos bloqueios emocionais. Nesse aspecto, então, o cacau teria essa dupla função, né? Ele traz essa energia e ele relaxa o corpo para poder circular essa energia de forma incrível. E energia circulando é vida, né? O Reich já Exatamente. falava. Quanto menos, qual é a diferença de um cadáver para um corpo que vive? A circulação energética. Quanto menos a gente tem ou circula energia, mais a gente se parece com um cadáver. Olha que forte isso. Exatamente. Fortíssimo. E a segunda coisa que eu estava aqui pensando, nós, enquanto mamíferos, a primeira necessidade, as duas primeiras necessidades que a gente tem ao nascer é nutrição e afeto. A gente precisa ser nutrido por uma outra pessoa, inclusive, senão a gente morre. E a gente precisa de afeto, de acolhimento, porque senão a gente morre e não enterra, inclusive, né? Muitas vezes. Tem experiências com macaquinhos que eles tiram os macaquinhos da mãezinha, alimentam, aquecem e alguns macaquinhos morrem. E isso está atrelado à falta do acolhimento. Então, mamíferos que somos, a nossa necessidade básica é coração e nutrição, afeto e nutrição. Aí você trouxe esses dois aspectos, né, para o cacau. É extremamente afetuoso, porque expande o coração. E essa coisa da gente falar, não quero mais me apaixonar, não quero mais ninguém, vai até a página 2, né, minha amiga? Porque quando a gente conhece alguém, essa história cai por terra rapidinho. Ele traz essa questão da nutrição e do afeto. Tô entendendo bem? Exatamente. Muito interessante. Mas E a depois eu Cacau dou uma ajuda a gente a sustentar esse amor também, né? Porque a Sim, partir do momento que a gente vai liberando essas dores e vai permitindo esse amor conectar, o cacau ele desce doce, né? Ele desce exatamente nutrindo, ele te preenche. O que que a gente faz quando toma cacau? Celebra. Normalmente a gente dança. Que é justamente para o quê? Para trazer essa vida, esse movimento que é importante. Então tem as várias fases do cacau que condiz justamente com tudo isso que você acabou de falar, né? que bacana. Eu daqui, eu tô com 46 anos, né? E apesar dos meus hormônios me dizerem que eu não estou no climatério, tá com a parte hormonal boa, eu já sinto os efeitos dessa pré-menopausa. Então eu andei extremamente cansada. Eu falei, ai, será que é porque eu acabei de fazer mudança? É tudo isso, né? Mas assim, cansada, eu tenho uma tendência à insônia, que eu sou uma pessoa agitada. Andei perdendo o sono, sabe, todos, o meu corpo está mudando de forma. Eu ganhei peso naquela região abdominal. Eu falei, nossa, e eu dou aula de dança. Eu falei, caramba, meu corpo está muito diferente. E eu acho que é isso. Eu acho que aquele corpo já era. E aquele corpo que comia um boi no café da manhã, sei lá, não sei quanto no almoço, não sei quanto no jantar, não vai dar mais para tratar esse meu corpo como eu tratava antigamente. Eu vou ter que descobrir o quanto ele pode comer para estar bem, o que eu vou precisar fazer para estar com o meu corpo bem, para dar aula, para ele estar esteticamente do jeito que me agrada, para ele estar bem, com a parte da digestão boa, não sei o que eu vou fazer, enfim, entrei
numa dieta desintoxicante, onde eu tirei tudo. Eu tirei farinha, glúten, todo o açúcar, absolutamente todo o açúcar, derivados do leite, porque a caseína é um super anti-inflamatório. Eu fiquei completamente louca, minha amiga. Eu Imagina. sonhava com doces dançando na minha frente, como se tivesse como se fosse uma drogadinha mesmo, sabe? Porque o açúcar é uma droga. E aí, na dieta, estava liberado o cacau. Uhum. Tinha aqui em casa um tablete de cacau puro, 100%, que a Nath deixou aqui, porque a Nath fazia o ritual do cacau aqui pra gente. E Uhum. quando ela se mudou, ela deixou aqui em casa e eu guardei num potinho dentro da geladeira e eu nem sabia usar direito porque é uma barra e ele tem um gosto terroso. E aí fui fatiando aquele louca, pensando em desistir do regime. Eu tô na cozinha, eu tô cozinhando para mim, selecionando os meus alimentos, enfim. É um momento de fato de me despedir de uma fase para me preparar para uma fase que está chegando para mim. Está chegando e eu já sinto no corpo. E aí fui fatiando aquele cacau e realmente pedindo a ele que me nutrisse, porque eu não posso comer chocolate. E aí eu fiz do jeitinho que eu vi a Nath fazendo. E eu tomei uma xícara daquele cacau. Olha, eu dormi uns 40 minutos, mas tão feliz que eu até me emociono, porque eu ainda estou nessa dieta desintoxicante. Falei, gente, ainda bem que o cacau pode. Uhum. E aí, quando eu estou pensando em desistir da dieta, ou quando eu estou muito ferrada, assim, agora não, que eu já estou no 10º dia da dieta, são 21 dias. Eu vou lá e recorro ao cacau, que não tem açúcar, que tem antioxidante. E eu hoje tenho a certeza de que este é um alimento que vai fazer parte da minha nutrição. E isso é muito incrível, porque às vezes a gente acha que é algo, eu só posso consumir cacau, então se eu for num ritual, se eu for numa cerimônia, se eu for num retiro, óbvio que não. Claro que tem toda uma magia por trás quando a gente está falando de ritualizar e entrar nesse processo cerimonial do cacau. Mas todo mundo pode tomar cacau em casa, colocar sua intenção, sua energia e suprir e se nutrir desse lugar. Então, é algo que hoje está acessível para todo mundo, né? É, antigamente, com a história de cacau e tudo mais, e que a gente vai vendo as histórias mesmo, os contos, né? É uma tradição muito milenar, muito antiga, que os incas tomavam, os maias tomavam, e era uma bebida dos deuses. Só os deuses tomavam cacau. Era como se fosse ouro naquela época. Era algo assim que qualquer outra pessoa não tinha acesso ao cacau. Olha só que coisa, né? É, então, todos nós hoje termos acesso a essa bebida, poder fazer em casa, cada um com a sua energia, ritualizar do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, né? Sim. É um presente, mesmo que a Cacau, com a sua história, trouxe para todos hoje, porque sempre foi o desejo da Cacau, na verdade, né? Ela é uma energia feminina, uma deusa feminina muito abundante, muito amorosa, muito. E ela jamais deixaria que aquele patriarcado, que ela foi casada com o Deus do comércio, ela nunca deixaria o cacau ficar nesse lugar de servir somente aos deuses. Ela quer mais é que todos
né, usufruam mesmo desse alimento. Então, esse é o lugar, né? E muitas pessoas perguntam, poxa, Kali, mas só no ritual? Não, gente. Dá para fazer receitinha em casa, dá para fazer em casa. Você colocar lá a tua energia e você vai se nutrir da mesma forma e vai ser lindo do mesmo jeito. E o quanto isso também traz uma questão. Aí a gente está falando de um outro lugar agora. Por exemplo, o cacau que a gente serve não é o chocolate, né, que a gente está acostumado a tomar. Tem gente que fala assim, ah, mas é o quê? É tomar chocolate? É e não é, né, gente? Não é bem isso. Porque, na verdade, é o fruto mesmo do cacau, a semente do cacau, que ela vai passar por um processo de fermentação e torra para a gente poder consumir aquilo ali 100%, sem adição de nada. Então, o chocolate que a gente come hoje, ele tem infinitos açúcares e coisas e afins, que misericórdia, né? A gente tem aquele prazerzinho que a gente fala assim, ai, nada como tomar comer um chocolate, tá de TPM, come chocolate, tá não sei o que, vamos comer chocolate. A gente celebra muito comendo chocolate, né? Só que o Sim. chocolate que a gente come, ainda assim, ele é muito intoxicante mesmo. Então, o cacau, ele é Açúcar, né? 100%. Ele não tem adição de nada, ele é puro. Então, a potência dele, imagina o quanto, né, todo esse processo que eu falei para vocês é potencializado quando a gente está usufruindo de algo 100%, né, que não tem nenhuma adição de nada que vai estragar, atrapalhar a função do nosso corpo. E a gente não pode esquecer que o açúcar ele está na qualidade de droga, né? Viciante. Sabe o que me perguntaram aqui, Kali? Me mandaram uma mensagem no WhatsApp, acho bacana a gente falar aqui, se o cacau ele é um enteógeno, ele dá estado alterado de consciência, mirações, visualizações. Explica um pouco isso para a gente, por favor, para deixar claro aqui. Tá, o cacau ele não é enteógeno, tá, gente? Ele, como eu disse, é um fruto. É a mesma coisa você chegar ali, pegar aquela frutinha no pé, só que obviamente passa por um processo, como eu falei, de torra e tudo mais. Então, assim, ele não tem nenhuma substância enteógena, mas a gente usa como processo meditativo e terapêutico. Como qualquer outra coisa, eu posso pegar aqui uma banana, colocar uma intenção na minha banana, comer e meditar com ela. Então, quando eu falo que ele expande o coração e ele traz essa energia, é por conta de um processo de antioxidante que ele tem. A gente coloca outras coisinhas no nosso cacau ritualístico, que potencializa, por exemplo, a gente traz a pimenta, a canela, o cardamomo, e, enfim, a gente traz algumas outras substânciazinhas que também são naturais da terra, que a gente coloca que faz esse processo também de vasodilatação. Então, a gente ativa o nosso sistema circulatório também. Então, por isso ele faz esse boom no corpo. Então, mas nada que vá alterar o nosso estado de consciência nesse lugar, né, de Tá. enteógeno, tá? Então, Então, gente, podem ficar tranquilos com relação a isso. para quem está aqui na live, que quiser fazer pergunta, deixar sua contribuição, eu estou sempre vendo que Uhum. vocês estão escrevendo aqui, tá? A proposta é ser um círculo, podem participar à vontade. Para quem está aqui e não sabe o que é enteógeno, enteógenos são as plantas de poder utilizadas em rituais que trazem mirações, visualizações, como por exemplo a ayahuasca, os cogumelos, o cacau, ele não traz, a gente não pode falar alucinógeno, porque alucinógeno é uso recreativo, a gente usa a palavra enteógeno para falar desse estado alterado de consciência que traz miração,
visualização e uma série de outros efeitos. O cacau ele não vai fazer isso, para Uhum. deixar bem claro aqui para todo mundo, né? Isso. Mas o que ele traz então é um bem-estar e uma expansão do cardíaco, uma alegria, uma paz, um bem-estar. Sabe que essa coisa de abrir o coração que você está trazendo, o coração é muito próximo do timo, né? E aí você Uhum. traz a questão dele ter antioxidante. Me parece ser um alimento que traz muita jovialidade para o nosso corpo. E isso casa Uhum. muito bem com as meditações femininas do Tantra taoísta. Porque Uhum. as tigresas brancas, né, as mulheres, as tântricas taoístas que usavam yoni eggs, faziam as suas práticas meditativas e sexuais, elas faziam na intenção de trazer jovialidade para o corpo. No livro das tigresas, são mulheres de 60 anos descritas com aparência de 40, 35. Tamanha era essa jovialidade por circular e trabalhar a energia vital alquimizada com o coração. E olha só que interessante, o retiro tântrico, ele trabalha muito a energia de base. A nossa Kundalini, né, o Ti. E o Tantra taoísta, o taoísmo traz nas práticas sexuais a consciência de que, ei, Bentinho, bom dia, meu amor, Acordei, querido. tia. Ele tá meio sem saber o que está acontecendo, né, ainda. Acorda em silêncio, olha. Oi. Bonzinho, né, Kali? Olha que beleza. Tá vendo? É. Riqueza. Deus abençoe. Então, voltando à prática do Tantra, né? Do taoísmo. O taoísmo ele traz a consciência nas práticas sexuais que a energia vital, ela por essência é fria. Então, uma pessoa que tem muita energia vital, ela pode ter as qualidades frias dessa energia. Despotismo, agressão, agressividade, né? Fala agressiva. Quem de nós nunca conheceu uma pessoa com muita energia, mas que exerce essa qualidade fria, né? Do impulso, da das taras sexuais exacerbadas. Então, a energia vital por si só é fria. E quando ela fica com as qualidades quentinhas da amorosidade, da alegria, da juventude, quando o coração está expandido, e o coração ele é fogo. Então, esse fogo do coração aquece, alquimiza essa energia a tal ponto que a gente exerce a energia vital, né? Que a gente alquimiza essa energia vital de uma forma acolhedora, quentinha, amorosa, práticas de não violência. Quando a gente fala de muita energia, a gente traz à tona, inclusive, a nossa raiva, o nosso impulso. Mas alquimizado, a raiva é muito diferente de agressão. A raiva, ela é o princípio que nos tira de um lugar incômodo, por exemplo. E a raiva alquimizada, bem utilizada, bem direcionada, ela é inclusive o princípio da não violência consigo mesma. Tá dando para entender o que eu estou falando, minha irmã? Estou sendo clara? Tá sim, tá bem claro. Inclusive, estava falando esses dias com o Felipe, a gente estava falando sobre medo, que também é uma emoção. E o quanto às vezes o medo, ele nos paralisa, mas ele tem o seu lado sombra e tem o seu lado luz. Ele não vai me deixar me jogar de uma janela, porque eu tenho medo de cair, de morrer. Sim, Então, esse é um medo positivo, né? E ao mesmo tempo ele pode me paralisar para fazer algo que me faça, poderia me estar fazendo bem também. Ai, eu tenho sim, medo de viajar, tenho medo de pegar um avião, meu Deus, mas poxa,
onde o avião pode me levar a lugares lindos, belos, por que que esse medo está me paralisando? Então entra um pouco nesse lugar que você está falando, né? O quanto uma emoção pode te paralisar por algo positivo ou negativo, né? Tudo passa pela alquimia do coração, né? Todas as culturas, todos os mestres, os avatares que já passaram por aqui já estão deixando um hashtag fica a dica. O amor é a cura para tudo. O coração é a alquimia para a energia vital, para o casamento interno, né? Yin Yang, para todas as curas físicas, energéticas que a gente precisa no corpo. Ele é a grande alquimia e ele, inclusive, é a grande alquimia da nossa energia vital. Como ampliar a nossa sexualidade, como não reduzir a nossa sexualidade apenas ao ato sexual. E ainda que reduzíssemos, como esse ato sexual, essa energia vital usada na sexualidade, né, direcionada para a sexualidade, pode ser afetuosa, gentil e pode praticar o princípio da não violência conosco e com o outro. Então, essa junção do ritual do cacau com os trabalhos de energia vital, né, de energia sexual, me parecem ser um casamento muito incrível, né? Com certeza. Eu deixei aqui o meu testemunho sobre o cacau que eu fiz da minha forma, né, em casa. Solicitei a esse. Eu acredito, como eu trabalho com ervas, com óleos essenciais, eu acredito que cada planta, cada fruto tem o seu deva, tem a sua força, o seu Deus que está ali se manifestando para que nós tenhamos também essa conexão com o divino. Você já trouxe a importância e o poder do cacau e do ritual e da conexão, né, através desse ritual. E aí eu trouxe aqui esse depoimento de como o cacau me trouxe um acolhimento nessa mudança de fase, né? Nesse meu corpo sentindo a pré-menopausa, como ele me acolheu, como ele me deu suporte para uma experimentação nova de despedida mesmo e de preparação para essa nova fase que está chegando. Me conta aqui como é que o cacau se fez presente nessa sua maternidade, parto, maternidade. Isso aí é uma grande morte psíquica para o corpo feminino, né? Conta aqui para nós. Então, o cacau, ele realmente trouxe uma sustentação para mim, né? Na verdade, todas as vezes que eu me senti em baixa, eu apelava para cacau mesmo, ritualizava, fazia meus cânticos, fazia em casa, e era tipo assim, todo mundo tomando comigo. Vem, Felipe, bora, me ajuda aqui, põe o seu resto também. O Bentinho, o bebezinho ali no colinho, tá no meu arreio. Na roda, né? Olha aí, gente, que beleza. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu acho que a gente precisa levar esses saberes ancestrais para a família mesmo, sabe? Voltar a conversar com a mãe, com a irmã, com o pai, com os filhos, dentro da nossa casa. Isso que é... Porque esse é o núcleo, né? É o nosso primeiro núcleo. Então, muito acolhedor essa coisa de chamar o companheiro para tomar cacau junto e o bebê perto. Essas coisas dão... As práticas ancestrais, elas trazem essa egrégora, né? Elas trazem esse suporte espiritual, energético,
que dão força ao nosso intento. Muitas vezes a gente tem a direção para onde eu quero chegar, mas não tem a força para percorrer o caminho. Para mim, as práticas ancestrais estão nessa qualidade de te dar aquele empurrão, sabe? Ó, vamos aí, que é para frente que anda, mas continue falando da maternidade do cacau. Então foi bem esse lugar, assim. Então, vamos tomar cacau, vamos tomar todo mundo. Vamos para a cozinha. E a gente cantava junto, ele participa também. O Bento já pega a maraquinha na mão agora, já fica ali sacudindo com o jeitinho dele também. E às vezes a gente se sente tão vulnerável, tão sensível na maternidade, né? E eu tinha dificuldade, às vezes, de me comunicar, por exemplo, com o Felipe, alguma coisa, e assim, ele já estava fazendo muito, assim, ele cuidava da casa, da comida, cuidava do bebê, ele me ajudava, sempre, me ajudava não, me ajuda muito, e às vezes eu falava assim, nossa, ainda vou trazer demanda minha, né, do que eu tô sentindo para ele, aquela coisa, e o Cacau me ajudava a expandir esse lugar mesmo de fala. Foi o que eu falei, né? Dava aquele relaxamentozinho no coração, já abria, o campo já mudava, a energia da casa já mudava. Então eu me sentia acolhida e à vontade para poder expressar e falar. Nossa, aí foi só falar dele, ele chegou. Oi, amor, tô falando bem de você, tá? Ei, seja bem-vindo, cunhado! Então, a Cacau trouxe esse lugar assim, pode falar, minha filha, tá com medo de quê, né? E baseado justamente nesse lugar do quê? Do amor, né? Porque a gente vem falando desde o início da live o quanto é esse lugar de amorosidade. Então, isso é o que me nutria. Às vezes até mais do que tomar o cacau. Só de pegar o cacau e falar, bora tomar, gente. Desde o início de abrir o armário, pegar e cantar todo mundo junto e tá a família unida e estamos ali brincando, rindo, fazendo. Aquilo ali já é uma nutrição incrível. Então, tomar a cacau só é uma parte do ritual. Só é, né, algo ali que faz parte de todo o movimento, que necessariamente nem é o mais importante se a gente for olhar para todo o conceito do movimento, né? Então, quando realmente ela nos aproxima da nossa essência, nos aproxima da nossa verdade, nos aproxima das pessoas que a gente ama. Então, foram e está sendo grandes aprendizados com ela também a cada dia. Ei, meu amorzinho! Então, está sendo assim incrível trazer essa medicina para minha vida mesmo, né? Que bom! E está sendo muito gostoso e muito prazeroso, porque é isso. Eu acho que a gente também pensa sempre assim, para eu passar por processos de cura, de autoconhecimento, de transformação, parece que sempre tem que ser uma labuta, tem que ser dolorido, porque a gente vai expurgar dor mesmo, a gente vai expurgar raiva, claro, vamos expurgar tudo isso, mas parece que tem que ser assim, maçante, né? Fala assim, não, eu não quero atravessar esse vale da sombra da morte. Eu falo aqui, a gente não precisa rolar buraqueira sempre, né? Não precisa, gente. A gente pode passar processos de transformação e de conhecimento pelo amor também, sorrindo, tendo processos assim de leveza e sensíveis de uma forma amorosa. A gente não precisa ficar tomando chicoteada o tempo inteiro. E eu conversei sobre isso com uma amiga ontem. Como a gente é educado no medo e no sofrimento, né? A começar pelas músicas de criança. As
antigas de criança são um horror. Ela chegou aqui com um bebê, eu comecei boi não, boi da cara preta não. Bicho, papão, sai da... Não, bicho, papão não. Gato que atirou o pau no gato também não. Não tem música. Minha irmã não tem música para cantar para gurizada. Aí eu falei, bom, vamos sem música mesmo. Vamos ficar. E ela Uhum. ria, falava, caramba, como a gente é educada a sofrer, a ter medo Exato. das coisas. Às vezes a gente não tem suporte físico e energético para o prazer, para Aham. o descanso, para a amorosidade. E isso Sim. me parece, então, por tudo isso que você falou que o cacau traz, que a cacau traz em abundância, né? Aham. Olha só, o tempo está acabando, nós temos 5 minutos mais. Você quer dizer mais alguma coisa? Quer falar do espaço, de algum trabalho seu que você queira divulgar? Fica à vontade. Bom, semana que vem a gente vai ter aqui em Penedo, véspera do feriadão, um curso de massagem tântrica. Então, o pessoal quiser vir aqui para o meio da mata, passar por esse processo, super convidados. É Dia 5 a misto, né? 7 também. Homem Oi? e mulher. Homem e Homens mulher, o e curso? mulheres, isso, um curso misto para todo mundo que quiser conhecer um pouquinho mais, aprender, né, sobre a técnica da massagem tântrica. Dia 5 a 7 de maio eu vou estar em São Paulo também, retornando aí depois de um tempo, né? Que eu não vou a São Paulo, então vou estar aí com os atendimentos privativos também. O Felipe, meu companheiro, ele vai estar fazendo sessões também privativas, terapêuticas com ayahuasca, para quem gosta. Ele é psicólogo, hipnoterapeuta, então ele está fazendo um processo também bem bonito, bem bacana, com microdoses, para expandir um pouquinho esse processo. E, bom, em breve a Gruta de Cali vai estar aqui aberta, pessoal, em Penedo. Para quem não conhece, Penedo fica entre Rio e São Paulo, né? 2 horas e meia do Rio, 3 horas de São Paulo. Então a gente está aqui no meio de todo mundo, assim, da galera. E a Gruta de Cali vai estar aqui, aberta para receber retiros, vivências. A gente vai estar fazendo atendimentos também por aqui, a partir do dia 16 de agosto, que é uma data bem especial para mim. É dia de Omolu, então vamos estar inaugurando. Amiga, você já fica o convite aqui para participar. Vamos ter ritual do cacau nesse Acho. dia. Então, vamos inaugurar aqui com muita música, muita cacau, muito amor, celebrar mesmo. E, bom, basicamente é isso. E para a mulherada, né, que está aqui, o nosso retiro vai ter o Poderes do Feminino 30 de junho a 2 de julho, aqui no Goa, que é Visconde de Mauá, um pouquinho acima aqui. A gente sobe um pouquinho mais a serra, que é um lugar super gostoso, especial. A gente já fez um retiro lá para mulheres. Fomos super bem acolhidas pela Dulce, que é a responsável lá, guardiã do local. Então, é em meio à mata, se desconectar um pouco mesmo dessa selva de pedra, né? Sair da nossa rotina, cuidar um pouquinho da gente, da nossa energia, se nutrir dessa força feminina, porque somos sim um círculo, somos sim mulheres que podemos e vamos nos apoiar, nos cuidar nesse fim de semana que vai ser puro amor, puro axé, muita alegria e vamos que vamos. Quem tiver dúvida, me manda mensagem para a Aisha, a gente conversa e já fica aí super o convite. É isso aí, mulheres. Além de tudo, Visconde de Mauá, Penedo também, né? Penedo está no caminho ali. Visconde de Mauá é divisa de São Paulo, Rio e Minas. Então Meninas, dá fácil acesso para quem quer chegar lá. Mais perto do retiro, nós vamos fazer grupo de caronas. É possível ajeitar as caronas. Não é um lugar difícil de chegar, muito pelo contrário. E nós vamos uhum. estar em meio às montanhas para fazer uma fogueira. Lá na Dulce tem sauna, tem um rio atrás. É claro que a gente depende do tempo para fazer práticas externas. Mas se Aham. fizermos
Somente as práticas internas, tem um salão delicioso, tem o rio que se a gente não conseguir fazer prática, se chover, ele está lá aberto à contemplação, tem uma cachoeira pertinho, a comida é deliciosa porque a Dulce é super cuidadosa, né? Ela também é uma pessoa amorosa, uma delícia de conversar. E nós E temos os alimentos várias são todos condições. produzidos lá, né? Oi? Os alimentos são todos colhidos lá. Então, ela que trata com todo carinho e é colhido com muito amor e chega até a nossa mesa por ela. Olha só que mulher, a Dulce é incrível mesmo. E o espaço, as acomodações são super acolhedoras. Nós temos várias formas de pagamento. Manda uma mensagem para mim, manda uma mensagem para a Kali. Se você sentiu no coração, a gente vai dar um jeito de você embarcar nessa com a gente. Atividades tântricas, meditações específicas para os corpos femininos, eggs, renascimento e muita ajuda para todas nós. Muita medicina ancestral para dar aquela energia, aquela purificada e aquela energia para a gente seguir com alegria, com fé na vida, com amor no coração, rumo aos nossos objetivos, tá bem? Para encerrar aqui a agenda aqui do espaço, dia 7 de maio, curso de massagem tântrica aqui em São Paulo, na Zona Norte. Dia 15, começando uma jornada de Yoni Eggs, está tudo aqui no feed. E é isso, Kali, quero te agradecer a presença. Bentinho, um beijo, meu amor. Espero conhecê-lo em breve. Você vai trazê-lo para São Paulo quando vier? Vai. Vou, amiga, vou sim. Vamos marcar alguma coisa que eu quero. Muito lindo. Olha, Vamos. obrigada pela presença. Obrigadão. Um beijo enorme e a gente se fala. A gente se fala. Beijo. Beijo, Tchau, obrigada pessoal. a todos que ficaram até aqui com a gente. Até breve.